Olá pessoal, boas-vindas a mais um conteúdo aqui do Psicologia em Pauta. Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível pela arquitetura do nosso próprio intelecto. É fascinante pensar em como a nossa mente capta o mundo, processa montanhas de informações e toma aquelas decisões cruciais do dia a dia, né? Mas antes da gente dar o primeiro passo nessa nossa imersão de hoje, já deixa aquele gostei e garante a inscrição no canal para não perder absolutamente nada do que vem por aí. Bora descobrir como a mágica do raciocínio realmente acontece. E a reflexão profunda que vai guiar a nossa análise hoje é exatamente essa: como a engrenagem invisível do pensamento acaba moldando a realidade material ao nosso redor. A nossa capacidade de usar a razão é o que nos diferencia, afinal. É através dos processos cognitivos que a gente consegue compartilhar vivências, entender as leis da natureza e coordenar ações conjuntas que transformam o mundo. O convite agora é para a gente entender, na prática, o mecanismo por trás de cada escolha e solução que criamos. Para isso, o nosso mapa cognitivo de hoje está estruturado assim: 1. Origens do conhecimento humano. 2. O desenvolvimento segundo Piaget. 3. A perspectiva de Vygotsky. 4. Estratégias para resolver problemas. E 5. O ciclo de decisão. Começando então pela parte 1, Origens do conhecimento humano, mapeando a mente. A gente inicia com a escola do racionalismo, que tem no Platão um dos seus maiores pilares históricos. A ideia central aqui é fascinante e super direta. A fonte primária do conhecimento verdadeiro é, pura e simplesmente, a razão. Para os racionalistas, o pensamento puro produz verdades que são universalmente válidas e lógicas. É o que a gente chama de conhecimento a priori, ou seja, ele não depende das nossas experiências sensoriais, que muitas vezes falham. Ele surge de forma incontestável, direto da nossa própria mente. Mas a filosofia avança pelo debate, certo? E contrastando com essa visão racionalista, a gente tem o John Locke, que é um dos fundadores modernos do empirismo. Ele argumenta basicamente o oposto. Para ele, a nossa mente começa absolutamente vazia. É a famosa tábula rasa, como se fosse uma folha de papel em branco. Todo e qualquer conhecimento seria impresso nela só depois do contato com os sentidos e com as nossas vivências cotidianas. Não existiriam leis inatas de pensamento, tudo viria estritamente do que o mundo físico ensina. E foi justamente dessas tensões históricas que surgiram modos bem diferentes de entender a realidade. O conhecimento empírico, por exemplo, confia na vivência do senso comum. Já o religioso se apoia em dogmas e mistérios da fé, enquanto o filosófico vai na linha da reflexão e da lógica questionadora. Mas o grande destaque aqui vai para a última linha, o conhecimento científico. É ele que resolve as imprecisões porque exige que toda a verdade seja atestada pela verificação experimental. A ciência se baseia em pesquisas, em fatos falsificáveis e, o mais importante, na capacidade de que os experimentos possam ser replicados com rigor objetivo. Entrando na parte 2, o desenvolvimento segundo Piaget. Os estágios da inteligência. O trabalho do epistemólogo suíço Jean Piaget é simplesmente incrível e nos dá essa linha do tempo de evolução. Ele demonstrou que a gente não nasce pronto. A inteligência evolui aos poucos, através de um processo de assimilação e acomodação. Pensa bem, do 0 aos 2 anos, o mundo é puramente sensório-motor. A gente aprende por reflexos. Dos 2 aos 7, vem o estágio pré-operatório, onde a linguagem desponta, mas ainda é dominada pelo egocentrismo. O grande salto acontece lá dos 7 aos 11 anos, no estágio operatório concreto, trazendo aquele raciocínio lógico focado no aqui e agora. E por fim, a partir dos 12 anos, a gente chega no operatório formal. É quando a abstração toma conta e a mente já consegue pensar usando hipóteses e deduções complexas. E o que deixa essa teoria ainda mais rica é que, junto com a intelectualidade, a nossa consciência moral também floresce de forma estruturada. O Piaget divide isso em 3 fases vitais. A gente começa na anomia infantil, buscando só satisfazer interesses sem regra nenhuma. Aí a gente cresce para a heteronomia, onde as normas são obedecidas mais pelo medo da autoridade ou da coação, como se fossem sagradas. E o auge, que exige bastante maturidade, é a autonomia. Nessa fase, a gente entende que as regras não são intocáveis por si só, mas sim o resultado de cooperação, de um acordo mútuo e de respeito entre as pessoas. Avançando para a parte 3, a perspectiva de Vygotsky, linguagem e interação social. Enquanto o Piaget focava bastante na biologia, o Vygotsky via a nossa história social como a grande arquiteta do cérebro. Observando raízes primitivas em animais,
a gente nota o uso de sons puramente para uma descarga emocional ou um controle imediato. Já a criança humana cria raízes cognitivas muito diferentes. Para o Vygotsky, o pensamento e a fala começam em trajetórias completamente separadas. Mas é através da interação social e daquelas brincadeiras imaginárias de faz de conta que a criança começa a usar a linguagem de forma internalizada. Falar e pensar se fundem em um intelecto extremamente rico. É assim que o Vygotsky nos entrega um dos conceitos mais revolucionários da pedagogia, a Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. Imagina uma criança aprendendo a montar bloquinhos. Existem coisas que ela consegue fazer sozinha, que é o limite real atual dela. Mas, com um leve estímulo e a orientação de alguém mais experiente, essa criança alcança resultados formidáveis que seriam impossíveis no isolamento. Essa distância mágica e colaborativa é a ZDP. O nosso intelecto superior é, sem dúvida nenhuma, uma construção coletiva. Parte 4. Estratégias para resolver problemas. A mente em operação. Quando a gente esbarra em um desafio no nosso cotidiano, a mente geralmente escolhe um de dois grandes caminhos operacionais. Os algoritmos são super rigorosos. Eles são passos lógicos, metódicos e sequenciais que garantem um resultado correto, mesmo que dê muito trabalho e leve bastante tempo. Do outro lado, a gente tem a heurística. Ela é meio que um salto cognitivo, um atalho mental baseado na nossa experiência. Ela pula aquelas operações sistemáticas todas para entregar uma decisão rápida. Economiza tempo com certeza, mas traz embutida uma certa margem de erro. Para ficar bem claro, imagina tentar decifrar um anagrama complexo. O nosso cérebro vai logo rodar um algoritmo testando silenciosamente todas as combinações de letras até achar a palavra escondida. Agora, pensa numa avaliação de múltipla escolha onde você não sabe exatamente o cálculo. Nessas horas, a nossa inteligência apela rapidamente para a heurística. A gente elimina de cara as alternativas que parecem visualmente absurdas e dá aquele palpite embasado no que soa mais familiar. A combinação dinâmica dessas duas estratégias é o que nos faz tão adaptáveis. Só que, claro, o cérebro também prega peças. Existem armadilhas cognitivas muito severas. O primeiro grande obstáculo é o entrincheiramento. É quando a mente fica refém de vitórias antigas, sabe? A gente teima em usar métodos passados para resolver um problema totalmente inédito e isso bloqueia a inovação. O segundo é a temida fixidez funcional. Ela acontece quando a gente fica cego para novos usos das coisas. Um alicate sempre vai ser apenas um alicate na nossa cabeça, o que impede a gente de usá-lo como um peso ou uma ferramenta improvisada. Reconhecer essas falhas mentais é completamente libertador. E por fim, a parte 5, o ciclo de decisão. Metodologias aplicadas. Trazendo tudo isso para o mundo prático, não tem modelo organizacional que exteriorize a nossa eficiência mental tão bem quanto o icônico ciclo PDCA. Ele é um loop incansável projetado exatamente para a melhoria contínua. A gente planeja uma solução algorítmica, executa e depois checa os dados como verdadeiros cientistas, procurando as falhas. Por fim, a gente age para corrigir os desvios e padronizar o sucesso. O PDCA sistematiza aquele nosso pensamento construtivista de um jeito que garante a sobrevivência de qualquer projeto corporativo. E na indústria, esse ciclo é constantemente fortalecido por abordagens supermetódicas como as famosas 8 disciplinas ou as 8 Ds. A G não é improvisar, de jeito nenhum. Envolve desde mobilizar uma equipe bem conscientizada até delimitar o problema com uma clareza clínica. A gente passa por contenções urgentes antes de caçar metodicamente a causa raiz de verdade. E no fim das contas, a gente implementa correções que previnem de vez aquela reincidência frustrante. É literalmente o auge das nossas capacidades cognitivas aplicadas sistematicamente à resolução de obstáculos. Essa nossa formidável travessia de hoje deixa claro que compreender a arquitetura da nossa mente é o primeiro passo absoluto para nos tornarmos solucionadores de problemas muito mais brilhantes. A gente começou lá na busca filosófica pelas fontes do conhecimento, passou pelo desenvolvimento biológico sensório-motor do Piaget e pela essencial mediação sociocultural do Vygotsky. Desvendamos como o cérebro contorna armadilhas cognitivas e chegamos à execução estruturada no mundo empresarial. Ter clareza sobre como pensamos eleva drasticamente a capacidade de entregar resultados reais. E a reflexão provocativa que fica é: quão intencionais nós estamos sendo na hora de estruturar as nossas próprias decisões no dia a dia? Se essa imersão detalhada expandiu a forma como a gente enxerga o nosso próprio processo mental, é muito importante retribuir com aquele gostei. Se inscrever aqui no Psicologia em Pauta e ativar as notificações é indispensável para garantir o acesso contínuo aos nossos conteúdos semanais.
Compartilhar essa análise também é fundamental para ajudar outras pessoas a turbinarem a própria capacidade de decisão. Aí os comentários estão abertos e são o espaço ideal para deixar ideias e sugestões para os próximos tópicos. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até a nossa próxima análise visual.